Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os novos vereadores, na pessoa do nosso secretário, vereador Cristiano, em nome do qual cumprimento, saúdo os demais colegas de parlamento. Gostaria de cumprimentar toda a plateia, em nome da minha esposa, dizer para ela que fez falta na última sessão, inclusive a senhora está anotada aqui no livro, primeira falta do ano. Colegas, gostaria de iniciar minha fala na noite de hoje, me reportando a atividade hoje que nos foi delegada a responsabilidade de representar este parlamento naquela formatura dos 61 bis, que não foi uma formatura qualquer, diga-se de passagem, uma formatura com a presença de 2 generais, da 12ª e da 17ª Brigada, onde esteve presente o comandante militar da Amazônia, general Costa Neves, juntamente com o comando do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, aqui do nosso município, o coronel Matias, um amigo, mas um colaborador incansável no segmento de segurança pública. Ouvi atentamente a fala do nobre amigo, companheiro de parlamento, Tiago, e eu concordo em gênero, número e grau com a sua afirmação quando fala sobre a necessidade do engajamento coletivo de todos nessa pauta que é muito importante da segurança pública. Naquele momento em que estávamos presentes, vendo o poder operacional que o Exército Brasileiro dispõe, ali também nós tivemos a oportunidade de ver um ajuntamento das instituições que constroem a segurança pública no município, onde todos estavam devidamente representados. E hoje a gente sabe que esse engajamento e essa integração entre as forças de segurança pública, elas são determinantes para o enfrentamento ao crime organizado e para o enfrentamento a todas as mazelas de segurança pública que colocam em risco a sociedade do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Então, foi um momento muito oportuno o parlamento também se fazer representado, porque o clamor da sociedade, ele começa aqui com os clamores da população, e nada mais justo do que a gente poder também servir de interlocução entre esses segmentos de segurança pública, que o retorno certamente ele virá. E, por fim, no final da formatura, tive a oportunidade de conversar com a esposa do comandante do batalhão, a senhora Daiane, filha de Cruzeiro do Sul também, que já nos advogada e que nos convidava para nos reunirmos em um outro momento para tratar exatamente sobre essa causa do autismo, da qual ela é muito comprometida e engajada, por ter também um filho que é autista e entender a dor de cada um de vocês que aí estão na plateia. De fato, alguém aqui relatou que a gente começa a sentir a dor a partir do momento que acontece com a pessoa que está próxima da gente. E eu também tenho uma sobrinha, Mariana, que ela tem autismo. E a gente já percebe que a dificuldade do autista, ela é em todos os segmentos. Em todos os segmentos tem a dificuldade de a gente fazer essa integração, de fazer essa socialização. E isso, ele tem mexido com a sociedade, tem incomodado a sociedade como um todo, e com esse parlamento não é diferente. Nós percebemos a dificuldade no laudo, no diagnóstico, na inserção escolar, na vida profissional, em todos os segmentos nós percebemos essa dificuldade. No ano passado, eu participei daquilo que era o ato celebrativo no dia 2 de abril, dia do autismo, lá no Ministério Público, juntamente com a presença de algumas autoridades do Judiciário. E ali eu me lembro bem a fala do promotor, onde ele dizia que nós tínhamos que trazer alguma coisa para converter do discurso para a prática.
Porque senão, dia 2 de abril de 2025, nós vamos estar falando sobre construção de políticas públicas voltadas para o atendimento da categoria do autista. Em 2026, 2027, 2028 e assim sucessivamente nós vamos estar sonhando com políticas públicas. E de fato, talvez o que nós precisamos é tornar efetivamente em prática tudo aquilo que é necessário para que nós possamos tornar de forma efetiva a inclusão propriamente dita daqueles que de fato necessitam. E também compreendo que não há como militar em uma causa dessa sem essa organização social, sem esse engajamento dos poderes, para que nós possamos, dentro desse entendimento, direcionar aquilo que é o objeto de consumo de todos nós, que são as ações práticas. Na mesma hora, nos colocamos à disposição, eu e o vereador Tiago, que lá estávamos representando o parlamento, entendendo que é os 14 vereadores que vão militar por esta causa. E espero contar, e de fato, nós temos provas suficientes para acreditar que isso de fato vai acontecer com o engajamento de todos, para que nós possamos sair da nossa rotina e brigar pelo ramal, pela água, pelo autista, pela segurança pública, por todos os problemas que nós, por opção, resolvemos abraçar a partir do momento que nós colocamos à disposição desse parlamento lá quando vamos concorrer às eleições do dia 6 de outubro. Contem conosco. A gente, por 5 anos, eu fui gestor de um colégio militar aqui em Cruzeiro do Sul, Colégio Dom Pedro II, e quando eu cheguei no colégio, nós tínhamos um autista. Quando eu saí do colégio, nós tínhamos 46 portadores de necessidades especiais. Trabalho inclusivo. E eu acompanhando a rotina dos autistas, a gente se sensibiliza de tal forma que a gente passa a compreender não só a dificuldade deles, mas principalmente a dificuldade da família. Sem falsa demagogia, digo a todos os senhores e senhoras que estão aqui na plateia que nós temos aqui mais um militante na causa e que não vai medir esforço para que essa construção de dias melhores para os vossos familiares ela chegue até os vossos lares, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Para finalizar, senhor presidente, eu não poderia também deixar de fazer um breve relato daquilo que nós temos acompanhado desse início do parlamento. Tem uma causa também que ela tem sido muito importante e ele estava até ali fora e eu fui chamar ele porque eu queria falar na presença dele, seu Beléu. Ainda antes de aqui chegar nessa casa, eu já tinha uma admiração pelo serviço social que o senhor faz, não por obrigação, mas de forma voluntária, com os dependentes químicos dessa cidade. E quando eu entrei aqui na casa, comecei a acompanhar mais de perto o seu trabalho e conversando com as famílias que são assistidas por esse trabalho, eu queria fazer esse justo reconhecimento à Vossa Senhoria, porque nós entendemos que quando o senhor chega é quando ninguém mais quer estar perto. E aí a família se sente desamparada, desassistida e o pior, com um sentimento de impotência que não sabe a quem recorrer. E às vezes esse último abraço, esse último afago e essa última oportunidade que é dada, às vezes ela tem sido determinante para salvar a vida de várias pessoas e de várias famílias. Peço a Deus que Ele continue abençoando a sua vida e que o Senhor encontre forças para continuar servindo a população dessa forma. E eu tenho sido assim um testemunha vivo e tenho tentado propagar essa boa ação que o Senhor tem feito onde quer que eu vá. Porque eu acho que os bons exemplos eles têm que ser copiados, independente de quem seja. De antemão, me coloco também à sua disposição para que possa também fortalecer de alguma forma esse trabalho que é tão importante para a sociedade do Cruzeiro do Sul. Deus abençoe a todos e muito obrigado.